Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, saudando aqui pela primeira sessão oficial, né, de 2024, desejando aqui a todos um excelente ano e que sejamos abençoados com as nossas decisões aqui do TJD. Agradecer a presença de todos, doutores auditores, procuradores, advogados, todos presentes, na secretaria. Vamos dar início aqui ao primeiro pedido de preferência, que é o processo 25/2004, quem que é o advogado? Doutor? Doutor? Diego. Doutor Diego. Bem-vindo, doutor. Denunciada a agremiação penapolense por infração praticada, suposta infração praticada durante a partida Rio Branco, Atlético Penapolense versus Rio Branco, Campeonato Paulista, Série A4 profissional. Tem provas a produzir, doutor? Senhores, primeiramente, boa tarde. Cumprimento a todos em nome da presidente e agradeço sempre a boa acolhida que eu tenho nessa casa. Questão de provas, foi provas documentais, nós juntamos a íntegra do processo penal, já individualizando o autor da conduta. Tá? Tá bem. E pelo que eu entendi, acho que vai ter oitiva acho que do delegado da partida. Tem, então? Então tem oitiva do delegado? Não, a oitiva foi pedido pela procuradoria e eu acho extremamente interessante. Tá, ok. Então, o relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Para não me estender, só cumprimentar a todos, desejar um bom ano na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. Processo número 25, denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em favor da agremiação do Penapolense, denunciada como incurso no artigo 243-G, parágrafo 2º do CBJD. Consta da denúncia, o recorte aqui das observações eventuais, de que foram informados pelo diretor da partida, senhor Rafael Faria de Souza, que o treinador de goleiros da equipe do Rio Branco Esporte Clube, senhor Fábio Guedes Vicente dos Santos, informou que foi chamado de, abre aspas, macaco pela torcida da equipe mandante. Fato não presenciado pela equipe de arbitragem e que teria acontecido durante o intervalo da partida. Vou ver se tem mais alguma coisa, presidente. A denúncia traz a questão do conceito de racismo e também o regulamento da Conmebol, fundamenta também na Constituição Federal e pede ao final a condenação no referido dispositivo do CBJD, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Então, temos a oitiva do delegado. Sim, doutora Sônia, nós pedimos, tendo em vista que quando a documentação dos autos chega para a Procuradoria, vem apenas a súmula. Obviamente, a defesa juntou aos autos praticamente todo o processo criminal que está em curso, processo não, né? O inquérito criminal que está em curso na Delegacia de Polícia da cidade, de forma que a Procuradoria entende, quero agradecer inclusive a presença aqui do delegado da partida, mas é como nós não tínhamos subsídio suficiente para fazer a argumentação com base só na súmula, por isso que nós pedimos. Mas, tendo em vista o conjunto probatório, eu acho que não se faz necessário a oitiva do senhor Fábio, mas eu quero agradecer aqui a presença dele e, mais uma vez, reforçar de que o tribunal, nesse tipo de situação e em outras análogas, sempre precisa produzir uma prova que seja robusta, no sentido de que os auditores possam ter subsídios suficientes para poderem prolatar o seu voto. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença do senhor Fábio, mas vejo que não há mais necessidade em razão de todo o encartado na denúncia. Obrigada. Seu Fábio? Eu até acho que seria interessante para ele falar também sobre a estrutura do... Seu Cássio. Senhor Cássio, boa Oi, tarde. João. Boa Boa tarde, tarde. tudo bem? Então,
Tudo bem, obrigada. Seu Cássio, então, o senhor viu a palavra do Dr. Rodney, da procurador, ele quem pediu, né, para o senhor prestar declarações aqui, mas nesse momento, diante das provas, ele está dispensando. Tudo bem. Então, tudo bem, doutores? Tudo bem? Tudo bem? Tá certo. Então, o senhor está dispensado. Muito obrigada. Mas aí eu que agradeço. Obrigada. Então, Sim, obrigado, doutora Sônia. Cumprimento a todos, na pessoa da presidente do tribunal, os colegas advogados, secretaria, João, doutora Júlia, que nós tenhamos um ano profícuo de trabalho e mais um ano de aprendizado. A Procuradoria denunciou a agremiação penapolense no 243G em razão de atos praticados por um torcedor, mas como comentei inicialmente, presidente e nobre relator, doutor Manuel, a defesa juntou aqui que a gente entende que seria a excludente de responsabilidade, a penapolense, tendo em vista que juntou, identificou o autor dos fatos, né, abriu o procedimento junto à delegacia de polícia, está acompanhando o inquérito policial, né, juntou também uma série de documentos da agremiação que demonstram que a agremiação se preocupa com essa questão de educação à sua torcida, de forma que a Procuradoria, tanto eu quanto a doutora Mariana, sempre que nós denunciamos e vemos ao longo dos autos que há prova suficiente para retirar a responsabilidade da agremiação ou de um atleta denunciado, a gente, obviamente, que se manifesta previamente nesse sentido. E me parece exatamente esse o caso, doutora Sônia. O encartado nos autos, no nosso entendimento, retira a responsabilidade da agremiação e agora o autor dos fatos vai responder na justiça comum pelo ato praticado. ok, doutor. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Só tenho a homenagear a postura da Procuradoria e dessa corte, onde eu vejo a busca pela justiça. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Eu vou fazer coro ao que trouxe o doutor Rod, não vou me estender muito, só parabenizar o doutor Diego, que também sempre vem com elementos, tenta colaborar com o TJD. Diante de tudo que foi trazido pelo doutor Rodney, o que foi apresentado pela defesa, eu voto pela absolvição da agremiação denunciada, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Boa tarde a todos. Quero parabenizar mais uma vez o Dr. Rodney também, reiterar a importância do advogado trazer de defesa esses documentos para elucidar, de maneira que eu acompanhe o relatório integralmente, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Boa tarde a todas e a todos, presidente. Parabenizar tanto a doutora procuradora, não o doutor Roger, como o doutor advogado. Eu sigo com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Então, eu também acompanho o relator, já parabenizando aqui a Procuradoria, né, diante do conjunto probatório. Acompanho o relator na íntegra, então fica por unanimidade a agremiação penapolense absolvida. Obrigada, doutor Diego. Finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo pedido de preferência, número 2, processo 32/2024, denunciado João Vitor Andrade Caetano, por infração praticada durante a partida Esporte Clube Corinthians versus São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista A1. Para o advogado, doutor Sérgio. Bem-vindo, doutor. Relatora, a doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente.
Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face do denunciado, o atleta João Vitor Andrade Caetano, por incursão no artigo 250 CBJD, sob razões de constar do relato do árbitro que o atleta denunciado foi expulso com cartão vermelho direto por desferir e atingir um soco no rosto do seu adversário número 10, senhor Luciano da Rocha Neves, fora da disputa de bola. O atleta denunciado, ele é primário, não há nada mais narrado na denúncia, presidente. É esse o relato. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Nobres auditores, defensores aqui presentes, secretaria, boa tarde a todos. Um excelente reinício das sessões aqui da terceira comissão, embora já estejamos em trabalho desde o início da Copa São Paulo. Aqui o presente caso é um caso que, embora a súmula narre que foi desferido e atingido um soco no rosto do adversário, essas imagens foram imagens que rodaram a imprensa à exaustão e foram debatidas, inclusive, em muitos programas, acho que é de conhecimento de todos. Aqui o atleta ele deixa o braço, então ele não atingiu com soco, então a Procuradoria optou por denunciá-lo pela prática do artigo 250, uma vez que claramente a finalidade dele não era de agredir o adversário, mas sim de hostilizá-lo. Nesse sentido, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e, considerando a ausência de atendimento médico, a Procuradoria não se opõe à aplicação da pena que é de entendimento pacífico nessa comissão disciplinar. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Sérgio, para a defesa, por favor. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Um feliz 2024 a todos nesse tribunal. Temos todos muito sucesso. Senhores auditores, procuradoria, sempre um prazer estar aqui. Meus colegas aqui, doutor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à procuradoria pela conduta neste processo, né, que a realidade de fato é que o descrito na súmula não representou a realidade do que ocorreu. Jamais houve uma agressão, mas sim um ato hostil que de fato ocorreu, tanto é que o atleta aí com a ajuda do VAR foi expulso da partida, mas por isso eu agradeço pela boa-fé e pela dignidade da Procuradoria neste processo. Bom, e de maneira muito objetiva então, sem se adentrar muito na questão, já reconhecendo de fato o ato hostil do atleta, e que jamais teve a intenção de agredir o seu adversário, muito pelo contrário, é um esporte de contato, onde que os ânimos eles ficam, de certa forma, exaltados, um clássico, né? Era São Paulo contra Corinthians, então, por isso, o atleta do Corinthians, ele, como disse a Procuradoria, deixa o braço, enfim, mais num conceito, assim, de separação e de sai para lá do que, efetivamente, um ato de agressão, razão pela qual muito bem enquadrado no artigo 250. Então, por conta desses motivos, e especialmente pelo fato de que não houve dano ao atleta do São Paulo, que nem precisou de atendimento médico, permaneceu na partida, não teve qualquer machucado nem nada, e ainda mais pelo caráter da primariedade do denunciado, né, que jamais foi processado e julgado por essa corte. O Corinthians, então, pede, em nome do seu atleta, para que o mesmo receba uma pena mínima, haja vista que o mesmo também já cumpriu com suspensão automática e já teve o efeito da penalidade em questão. É a defesa, excelências. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Quero parabenizar mais uma vez a Procuradoria. Acho que a tipificação realmente se amolda ao que a gente pôde presenciar nos fatos, de maneira pela qual, sem maior delongas, parabenizando também o doutor Sérgio, eu entendo pelo mínimo, então suspensão em uma partida, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu acompanho na íntegra. Acho que esse caso vai um pouquinho além daqueles que a gente acaba convertendo em advertência, então acompanho na suspensão em uma partida. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Presidente, acompanha a relatora. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora na íntegra, então fica por unanimidade o atleta João Vitor Andrade Caetano suspenso por uma partida. Obrigada, doutor. Obrigada. Tchau.
Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do terceiro pedido de preferência, processo 34/2024, denunciado Igor Henrique Martins Machado, por supostas infrações praticadas durante a partida Água Santa versus Santos Futebol Clube. Doutor Leonardo. Tem provas a produzir, doutor? Vídeo. Tá. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relator, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Igor Henrique Martins Machado, da equipe do Água Santa, denunciado como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por segundo cartão amarelo ao puxar seu adversário e impedir um ataque promissor, sendo que o atleta já havia recebido um cartão amarelo por uma entrada temerária. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Vamos ver o vídeo, então. Por favor. Satisfeito? Sim. Com a palavra, Procuradoria. Sim. Nobres auditores, tendo em vista a imagem que mostra claramente que o atleta caiu sozinho, não foi atingido pelo outro atleta, a Procuradoria vai pugnar pela retirada da denúncia, portanto, a absolvição do atleta Igor. Obrigada, doutora. Defesa, quer se manifestar? Somente agradecer a Procuradoria e, bom, desejar um feliz 2024 a todos. Essa é a minha primeira sessão nesse ano. Então, com a palavra, doutor Manuel Giordani, para proferir de volta, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Leonardo, começou com o pé direito aí, né? Eu vou acompanhar aqui o pleito da doutora Mariana. Eu já tinha até achado que não era o caso de 250, então eu voto pela absolvição do atleta. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Cumprimentar mais uma vez também a doutora Mariana, a Procuradoria, a doutora Leonardo e também sigo o relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Presidente, cumprimentar a doutora Mariana mais uma vez, cumprimentar o Leonardo e sigo o relator. Obrigada, doutor. Também cumprimento a doutora Mariana e o doutor Leonardo e acompanho integralmente o relator. Então, fica por unanimidade o atleta Igor Henrique Martins Machado absolvido. Obrigada, doutor Leonardo. Seja bem-vindo. Agora, vamos dar início ao pedido número 4, de preferência. Processo 23/2024, denunciadas agremiações, agremiação do Santos, agremiação do Palmeiras, por infrações praticadas durante a partida Palmeiras versus Santos, Campeonato Paulista, Série A1. Doutor Marcelo Góes, bem-vindo mais uma vez aqui. Tem prova de produzir? Apenas uma documental aqui.
Então, relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor. Presidente, processo 23/2024, partida Palmeiras e Santos pelo Paulista 1. Ambas as equipes foram denunciadas pela douta Procuradoria com base no artigo 206 CBJD. Segundo a súmula, o mandante, no caso Palmeiras, atrasou-se a sua entrada em 3 minutos e o Santos em 2 minutos. Houve juntar defesa escrita pelo Palmeiras. Ambas equipes são reincidentes. Rapidamente resumir aqui a defesa. O Palmeiras requer a aplicação da proporcionalidade da razoabilidade. E pede absolvição ou uma pena mínima. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente, doutor Daniel, nobre relator. Essa é mais uma situação em que a Procuradoria precisa aditar a denúncia, até porque a doutora Mariana me alertou que houve uma mudança no RGC. O regulamento dizia, até o ano passado, isso é o que estava presente para nós procuradores, de que as agremiações tinham que ingressar em campo em até 10 minutos antes, e o regulamento de hoje fala em até 8 minutos antes. Então, a agremiação do Santos, na verdade, não cumpriu exatamente o que determina o regulamento. Entrou, conforme se pode verificar da súmula, a equipe visitante entrou às 17h52, portanto, 8 minutos antes do início da partida. Já a agremiação mandante, Palmeiras, entrou às 17h53, o que também mudaria a tipificação. Não cairia, pelo menos no nosso entendimento, no 206, e sim no 191, por infração ao regulamento, com base na súmula 1 de 2014. Então, a Procuradoria faz esse aditamento, já que retirando a agremiação do Santos, porque cumpriu o regulamento, até porque, muito embora tenha havido os 2 minutos de atraso, nessa confusão é difícil precisar por qual motivo houve o atraso do início da partida, que se iniciou às 18h02. Mas, no meu entendimento particular, e aqui a doutora Mariana, inclusive, no nosso debate muito rapidinho, trouxe alguma fundamentação, que eu não estou totalmente convencido, por isso que eu adito aqui em relação ao mandante, uma pena que o advogado Palmeiras, inclusive, já se retirou, Palmeiras não era do Corinthians, né? Desculpe. Se retirou, Palmeiras, né? Perfeito. Aí, entendo eu, que cairia, sim, no 191, inciso 3º, por infração ao regulamento, uma vez que entrou 1 minuto atrasado. E aí, com base na súmula 1 de 2014. Então, a Procuradoria faz essa manifestação e adita a denúncia, retirando o Santos e mantendo agora no 191.3, com base na súmula. Mas aí a súmula diz em 2 minutos, né? Enfim. Enfim. Se puder retirar, então, doutora Sônia, eu faço a retificação, porque é um processo simples, né? E aí eu faço o encarte no 191. Mas é porque essa informação realmente... A ordem poderia pedir a sigil? Se mantém no 206, aí realmente tem que se avaliar aí a proporcionalidade dos 2 minutos ou não, enfim. Eu acho melhor. Então, vamos retirar de pauta. Retira de pauta, a Procuradoria vai editar a denúncia. Exatamente. E não vai ter nem a absolvição do Santos aqui, nem vai precisar nada. Retirar de pauta, então, doutor, com a concordância de todos. Porque realmente é uma situação nova. Senhor presidente, senhores outros jogadores, acho que eu posso ajudar. No STJD eles estavam fazendo isso em 191, 206. Pararam. É só 206. Qualquer tipo de atraso, às vezes, 191
Porque até o 206 fala fala do regulamento da competição, fala do horário marcado para a competição, que é o regulamento. Então, o melhor aplicação seria 206. 191 corre-se o risco até se pedir, né, precisa da denúncia, que já foi feito muitas vezes no Rio isso. Então, apenas um parecer. Tendo em vista a manifestação, inclusive do Dr. Góes, que sempre nos ajuda, enfim, nós podemos manter. Veja, quando a súmula chegou para nós, para mim era evidente o 206. Mas eu não sabia dessa mudança do RGC. Né? Soubemos agora. Então, para não causar prejuízo, inclusive, nós podemos manter a denúncia em face da agremiação Palmeiras no 206. Né? A Procuradoria não se opõe a isso, mas fiz essa argumentação por força da própria súmula, né, que, no nosso entendimento, era vinculante. Não, mantém-se no 206 e prossegue e retira a agremiação Santos. Isso. Exato. 2 minutos. 2 minutos. Então, reformulando, aqui a pedido da Procuradoria, vamos prosseguir o julgamento do processo número 23/2024. Então, depois do debate aqui, a Procuradoria se manifesta. Então, por favor, doutor Roger. Sim, para fazer para que fique bem presente o que nós estamos encaminhando, mantém-se a denúncia em face da equipe mandante, que é o Palmeiras, né, pelo atraso dos 2 minutos, que consta de súmula, e retira-se a agremiação visitante, que é o Santos, porque cumpriu integralmente o que dispõe o RGC. Então, mantém-se a denúncia no 206 em face do Palmeiras, apenas. Obrigada, doutor. Doutor. Só um minuto. Aqui até o Santos vai ajudar o Palmeiras, porque seria o Palmeiras, se continuar, seria 1 minuto apenas. Ele entrou aos 53 e deveria entrar aos 52. O Santos entrou aos 52, cumpriu o regulamento. O Palmeiras devia entrar aos 52 e entrou aos 53, então seria 1 minuto só. Obrigada, doutor. Então, com a palavra, doutor Daniel, acho que isso, por favor, vê o pedido da defesa do Palmeiras, defesa escrita, né? Sim. Eles pedem para aplicar a razoabilidade, a proporcionalidade de absolvição e depois pena mínima. É isso que eles fizeram. Então, por favor, com a palavra. Eles são reincidentes, para eu tinha proferir destacado. o voto. Então, são 2 minutos de atraso no 206. Então, R$ 1.400 pela reincidência ao dobro, então 2.800, esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou seguir o relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Eu fico só com uma dúvida, doutor Daniel. Fica quanto por minuto? 1.400? Que nós tivemos no ano passado, que aí, dessa forma, acaba superando os R$ 1.000 previstos na pena, né? Que vai de 100 a 1.000. Isso já foi um problema que foi suscitado o ano passado. Não sei como é que a tabela eventualmente vai se manter ou não. Eu acho que não tem como, pela tabela, nós ultrapassarmos o preceito secundário estabelecido no dispositivo, que é de 100 a 1.000. Eu acho que o máximo que dá para chegar por minuto é 1.000. Então eu voto por 2.000. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator e entendo seguir a tabela, ficando 2.800, então, aplicação da pena pecuniária ao Palmeiras por maioria. Senhor presidente, só para entender, o Santos vai ficar como absolvido ou vai ter... Absolvidos. Foi retirado. Retirado, não, mas vai constar como absolvido ou como retirado de pauta? Absolvido. Santos absolvido. Tá ok. Certo, doutores? É isso? A Procuradoria manifestou retirando. Então, Santos Absolvido, por ok. unanimidade, e Palmeiras aplicada a pena pecuniária de R$ 2.800.
Então, vamos dar início ao julgamento do processo 22/2024, agora seguir a pauta. Denunciado Vinícius das Graças Leandro, por supostas infrações praticadas durante a partida Esporte Clube São Bernardo versus Sertãozinho Futebol Clube, Campeonato Paulista A3. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta denunciado, senhor Vinícius da Graça Leandro, por incursão no artigo 250, sob razões de constar do relato do árbitro na súmula, que após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por temeridade, o mesmo foi advertido novamente para atingir seu adversário indevido de forma temerária, atingindo seu adversário com o seu antebraço. Aqui o atleta denunciado ele é reincidente de maneira que a gente prossegue, é esse o relato. Obrigada, doutora. Podemos para a relatora de volta? Por mim, no meu ponto. Eu vou fazer a defesa rapidinho. Com a palavra, a procuradora. Então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e salientar que se trata de um atleta reincidente, portanto, que per se afastam a possibilidade de aplicação de pena de advertência. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos e desejo um ótimo ano a todos também. Bom, aqui no caso, trata-se de um 250, segundo cartão amarelo, um caso que isolado ele seria, aqui de acordo com o entendimento dessa casa, convertido em advertência. Nesse caso específico, o atleta ele é reincidente, né? Mas gostaria aqui de salientar que a aplicação da advertência, de acordo com o CBJD, ele veda de que a advertência seja aplicada duplamente nos 6 meses, né? Em 6 meses. Ou seja, você não pode receber uma advertência se você já teve uma em menos de 6 meses. Mas não diz nada sobre a aplicação da advertência para, no caso de reincidência, né? Então, entendo eu que pode ser aplicada a advertência num caso de um atleta reincidente que não tenha, nesses últimos 6 meses, recebido uma advertência. Nesse caso, então, pediria a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E caso os senhores entendam de forma divergente, para que um caso simples como esse não seja agravado além do mínimo, eu peço que seja considerada, então, apenas a aplicação da pena mínima subsidiariamente. É a defesa. Obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, a doutora Alessandra, para o voto, por favor. Só para fazer uma correção, ele foi condenado a menos de 6 meses, né? Agosto. Para o voto, por favor. Obrigada, presidente. Eu vou acolher aqui o pleito da Procuradoria. Entendo que afastar a advertência, tendo em vista que ele é reincidente, sobretudo nesse campeonato, no artigo 254, maneira pela qual entende pela suspensão em uma partida. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutora, eu também acompanho a relatora. Então, fica o atleta Vinícius das Graças Leandro suspenso por uma partida, por unanimidade. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 24/2024. Denunciado Edilson Fernando de Lima Júnior, por infração praticada durante a partida Jabaquara versus Barretos, Campeonato Paulista A4. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, para relatório. João, eu não estou conseguindo, ele não acompanha. Já fechou? Desculpe. Não, imagina, ele estava lento. Desculpe. Não? Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta senhor Edilson Fernandes de Lima Júnior, por incursão no artigo 250, sob razões de constar do relato do árbitro que aplicou advertência ao atleta por impedir um ataque promissor e, segundo a advertência, consequentemente expulsando-o pelo mesmo motivo, impedindo o ataque promissor.
que informa que o atleta não necessitou de atendimento e continuou na partida. O atleta denunciado também é reincidente, maneira pela qual não tem outros fatos ou defesa escrita nos autos. Presidente, é esse o relatório É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e salientar a reincidência do atleta, esse condenado como incurso nas penas do artigo 254-A, portanto, pena de agressão no Campeonato Paulista do ano passado, mas dentro do prazo de 12 meses, o que configura a reincidência. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Aqui o caso em tela também, o atleta foi expulso com o segundo cartão amarelo, lance comum da partida, não sequer houve atendimento médico, né, não precisou. Então, na mesma linha do caso anterior, né, esse até é um pouco menos gravoso, porque nem o atendimento foi necessário, o atendimento médico. Então, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência e a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Da mesma sorte do processo anterior, entendo pela suspensão em uma partida, tendo em vista a data não superior a 1 ano. É esse o meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutor, então acompanha a relatora também? Então, fica por unanimidade o atleta Vinícius suspenso. Vinícius Vinícius das Graças Leandro, suspenso por uma partida, por unanimidade. Edilson? Perdão. Edilson Fernandes de Lima Júnior, suspenso por uma partida, por unanimidade. João? Pode. Vamos dar início ao julgamento do processo 26/2024, denunciadas a agremiação Inter de Limeira e a agremiação Ponte Preta, por supostas infrações praticadas durante a partida a Ponte Preta versus Internacional de Limeira, Campeonato Paulista Série A1. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para a relatora, por favor. Presidente, processo 26/2024, Ponte Preta contra Inter de Limeira, Paulista 1 profissional. Ambas as equipes foram denunciadas pela douta Procuradoria com base no artigo 206 do CBJD. O atraso da Inter de Limeira foi de 2 minutos após o intervalo e da Ponte Preta 4 minutos após o intervalo. Antes que a douta Procuradoria fale, o que me chamou a atenção foi que o primeiro tempo acabou às 4h47 e o próprio árbitro na súmula disse que a entrada do mandante foi às 5h02, ou seja, exatamente 15 minutos. E aí a entrada do visitante, 5h04, ou seja, 17 minutos depois do fim do primeiro tempo. Houve juntado
Ah, tá. Então, ok. Perfeito. Então, o que eu falei não procede. A Ponte Preta... Isso que eu ia falar agora. A Ponte Preta juntou a defesa escrita. Resumidamente, o árbitro relatou o incidente da seguinte forma: atraso no reinício da partida devido ao horário de entrada em campo das ambas equipes. Aí a defesa. A súmula mostra que a equipe da Associação Atlética Ponte Preta entrou em campo com 13 minutos de intervalo. Ou seja, tempo hábil para se organizar e aguardar o reinício do segundo tempo, que efetivamente aconteceu. Já a Inter de Limeira, em longa defesa, escrita, diz que 4 minutos é tempo de atraso plenamente justificável, dada a magnitude do evento esportivo em debate, tratando-se de um incidente menor que não tem impacto significativo no desenvolvimento da partida, dado o pequeno lapso de tempo e respectivo atraso. Mais uma coisa, não houve a intenção deliberada de retardar o reinício da partida e qualquer eventual atraso deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o ínfimo lapso temporal ocorrido decorrente de circunstâncias externas alheias à vontade desta instituição desportiva e sem causar prejuízo material à realização do jogo. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação das agremiações denunciadas. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação ao Inter de Limeira, peço a aplicação da pena do Inter. Defesa escrita, né? Ah, é? Não está aqui no sistema. Teve defesa escrita, doutor. Não, desculpa. Obrigado. Então, com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Primeiro, agradecendo a doutora Mariana me chamou a atenção aqui na defesa, mas ela esclareceu. Então, Inter de Limeira atrasado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo que eu só não troquei as bolas aqui do atraso. Mandante é a Ponte Preta. Então, mandante atrasado 2 minutos, Ponte Preta atrasado 4, Inter de Limeira atrasado 4 minutos. Eu tinha feito o contrário aqui. E ambas são reincidentes, então, Ponte Preta R$700, 2 minutos atrasado 1.400, reincidência 1.400. Inter de Limeira, 4 minutos atrasado, R$700, vezes 4, 2.800, vezes 2, 5.600. Esse é meu voto. O Inter de Limeira, 5.600. Como voto, obrigada. Como vota, doutor Manuel? Presidente, como na outra foi unânime, eu acho que depois a gente pode eventualmente ver como é que fica isso daí. Eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigada, doutor. Eu entendo aqui o atraso no 206. 206 é atraso da partida. Já foram 3 minutos. Foram 3 minutos. Então, eu entendo que seriam 3 minutos de atraso aplicado às duas equipes. Seria 4.200. Mas eu sou voto vencido, então vai ficar por maioria. A agremiação Inter de Limeira, aplicada a pena pecuniária de R$ 5.600. E a agremiação Ponte Preta, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.800, por maioria. Não. O atraso é efetivo da partida. Ok. Que deu na partida. Ok. Tá bom. Não, então, perfeito. Então, retifico meu voto e voto conforme o voto da presidente. 3 minutos para os dois, então 4.200. Então, reformulando aqui pelos auditores, relator e pelo doutor Manuel Giordani, aplicando a pena, doutor Daniel, pode então, Mudo por favor, também. reformular, então? Sim. Por favor. Então, o senhor aplica a pena de 4.200. 4.200, 3 minutos de atraso das minutos duas, de cada uma atraso. das duas equipes. Isso. Obrigada. Doutor Manuel Giordani. Perfeito, presidente. Eu acompanho, seguindo o que a gente vinha fazendo, eu confundi com o anterior. Eu acompanho o voto agora do doutor Daniel. Obrigada, doutor. Então, fica por unanimidade
aplicada a pena pecuniária de R$ 4.200, agremiação Inter de Limeira, e a agremiação Ponte Preta, aplicação da pena pecuniária de R$ 4.200 por unanimidade. Só não estou conseguindo registrar o voto da Inter. Da Ponte Preta eu já consegui. Mas tem comissão, então, que não é o efetivo. Entendi. Oi? Então, vamos dar início ao julgamento do processo 30/2024. Denunciado Iago Richard Soares Silva, por supostas infrações praticadas durante a partida União Suzano Atlético Clube versus Clube Atlético Votuporanguense. Campeonato Paulista, Série A3. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, e tem defesa escrita também. Sim. Presidente, processo 30/2024, União Suzano contra Votuporanguense, Paulista 3 profissional. Denunciado pela doutora Procuradoria o atleta Iago Richard Soares Silva, em curso no artigo 254. Vou ler a súmula. O motivo da expulsão dele aos 51 do segundo tempo, expulso por atingir com as travas da chuteira o rosto do seu adversário, Carlos Eduardo Silva Amorim, número 13, na disputa de bola. O mesmo foi atendido, o sangramento estancado e permaneceu na partida. O atleta é reincidente, ou ele foi condenado no artigo 254A no ano passado, o jogo foi 1º de março do ano passado, a sessão 21 de março do ano passado, no 254A, que é um artigo não exatamente o mesmo, mas correlato, por 4 partidas. Na defesa escrita,
Um segundinho. Apresenta denúncia que carece de fundamentos para prosperares, porque em nenhum momento o atleta praticou jogada violenta em seu oponente, artigo 254 CBJD, sendo o lance que resultou na expulsão ser uma, em negrito e sublinhado, jogada típica de jogo, conforme se verifica no seguinte vídeo. Aí ele junta um... Ah, já está o vídeo aí? E aí só mais uma coisa, não houve nenhuma intenção denunciada em agredir, praticar jogada violenta ou machucar o atleta adversário, pois fica evidente no vídeo que deveria ter sido aplicado no máximo cartão amarelo denunciado, visto que não houve nenhuma intenção denunciada na jogada. Esse é o relatório. Espera aí, eu vejo aqui. 1:24:29 a 1:26:20. É, ele fala que está até 26. É, não tem replay. 1:24:29, é isso. Ele levou uma chuteirada na cara. Procuradoria? Nobres auditores, em que pese o empenho defensivo que juntou à prova de vídeo, a prova de vídeo apenas corrobora aquilo descrito na súmula. Então, o atleta ele chega com o pé bastante alto na jogada, atingindo o rosto do adversário, que, conforme as imagens mesmo comprovam, necessitou de atendimento médico para que pudesse continuar na partida. Obrigada, doutora. A palavra defesa, por favor. Não, tem defesa escrita, desculpa. É verdade. Então, com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Esse é um caso mais complicado, né? O que mais me chamou a atenção, o vídeo também, obviamente, me chamou a atenção, mas me chamou a atenção ele ter sido denunciado e condenado há um pouco menos de um ano, num artigo parecido, em 4 partidas. Eu não sei se é o caso de duplicar aqui, né? Porque não é exatamente o mesmo artigo. Mas eu voto para uma suspensão de 4 partidas por esse lance, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu pedi verem o doutor Daniel, vou divergir. Eu acho que o lance acabou sendo feio, acho que não foi a intenção do atleta, hora denunciado, atingir dessa forma, embora ele tenha conhecimento de que não dá para elevar o pé nessa altura. Eu acho que, ao meu ver, fica razoável uma partida de punição e dobrar por conta da incidência, fica 2 partidas. Obrigada, doutor. Eu peço vênia também ao relator, eu vou acompanhar o voto divergente pela prova produzida, eu entendo que é cabível, suficiente a punição de 2 partidas de suspensão. Então, fica por maioria aplicada a pena de 2 partidas ao atleta Iago Richard Soares da Silva. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 31/2024, denunciado Andrew Felipe Moraes Borges, por supostas infrações praticadas durante a partida Vila Operária versus Clube Atlético Taquaritinga, Campeonato Paulista, Série A4. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor
Endrio Felipe Moraes Borges, denunciado como incurso no artigo 258 caput, da equipe do Taquaritinga. De acordo com o relato do árbitro, ele tomou a primeira advertência por temeridade e foi expulso por retardar o início do jogo. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, doutora Sônia. Agora o relator, doutor Manuel. O atleta aqui denunciado, ele fica evidente, inclusive quando a gente olha para o placar da partida, eu tive esse cuidado de olhar a denúncia, quanto estava o placar quando ele recebeu o primeiro amarelo, a equipe dele estava em vantagem de 1-0. E aí ele retarda ou tenta retardar a partida conforme escrito em súmula. Razão pelo qual a gente denunciou no 258, demonstra efetivamente, pelo menos no entendimento da Procuradoria, a intenção dele de se tirar vantagem na razão do placar, antes dele receber a segunda advertência. E aqui, obviamente, a Procuradoria vai se valer da presunção de veracidade da súmula, cumprido no artigo 58, e aguarda a condenação entre o atleta denunciado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, no caso aqui, o atleta ele retardou, né, o reinício do jogo, foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? Entendo aqui que não houve prejuízo para a partida, porque entendendo que haveria suposto prejuízo, o árbitro poderia adicionar ali 1 minuto, né, acrescer o tempo perdido, talvez, e então vejo que não teve prejuízo, porém, entendo que foi um ato antidesportivo, né, e que se enquadra perfeitamente no 258, mas peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, visto a primariedade do atleta, né, entendendo que não houve prejuízo para a partida. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para o referido voto. Obrigado, presidente. 258 sem maiores desdobramentos. Segundo cartão amarelo, eu voto pela condenação a uma partida de suspensão convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Voto com o relator, presidente. Doutor. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. Suspenso por uma partida, convertida em advertência, o atleta Endrio Felipe Moraes Borges. Julgamento finalizado. O início do julgamento do processo 33, o último da pauta. Sim. 33 de 2024, denunciado Ricardo Rafael dos Santos por supostas infrações praticadas durante a partida Guarani versus Mirassol. O relator, doutor Daniel, ele fez escrita também. Sim. A palavra para Processo 3324, Guarani contra Mirassol Paulistão Profissional, denunciado o auxiliar técnico do Guarani, Ricardo Rafael dos Santos, com base na denúncia da Procuradoria no artigo 258, caput do CBJD. Conforme súmula, ele foi expulso pelo seguinte motivo: expulso por passar informações incorretas nas substituições de sua equipe, com o objetivo de retardar a partida, mostrando total desrespeito ao jogo. A denúncia, inclusive, cita que o Guarani estava ganhando no momento que houve a expulsão. Na defesa escrita, nobres colegas, já vou ler aqui, resumidamente, tem um vídeo também juntado. O que ocorreu de aspas, o que ocorreu de fato, conforme pode se verificar no vídeo anexo, é que o denunciado, inclusive, auxilia na substituição, chamando os atletas a saírem rapidamente do campo de jogo, uma vez que o Guarani vencia a partida, naquele momento. Conforme imagens anexas, resta claro que não houve retardamento do reinício da partida e que o denunciado auxilia o quadro de arbitragem na substituição e a atitude do denunciado não prejudicou em momento algum o reinício da partida e não atrapalhou o espetáculo. Eles pedem que ele seja absolvido, se não for absolvido, beneficiados pelo artigo 180, e se não, é a pena mínima. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Um caso muito similar ao anterior, a diferença aqui é de que se trata de um auxiliar técnico, né? Portanto, uma pessoa que, obviamente, deveria, pelo menos, conhecer
as regras de jogo, e nessa situação escrita em súmula, que a gente entende verdadeiro, né? Não apenas pela presunção de veracidade, mas me parece, inclusive, não acreditar que o árbitro tenha colocado, ou acreditar que o árbitro tenha colocado em súmula uma situação, né, em que ele tenha inventado, né, não me parece muito verossímil. Por isso, inclusive, que ele destacou, ele aplicou o cartão vermelho direto, né, e mais uma vez a gente foi verificar em súmula, o denunciado foi expulso aos 73 minutos, ele não é atleta, obviamente, mas isso pode ter, inclusive, ensejado alguma reação da equipe adversária, que estava perdendo quando ele foi expulso, o que a gente imagina, e eu tentei buscar vídeo dessa partida, não localizei, como consta aí da defesa, mas seria bom, inclusive, que nós víssemos. No entanto, me parece que a agremiação, a equipe adversária, realmente exercia uma pressão muito grande na equipe do auxiliar aqui denunciado. Tanto que a equipe adversária fez o gol de empate aos 81 minutos e o gol da virada aos 81 minutos de partida, o que demonstra efetivamente de que ela vinha exercendo uma pressão na equipe do Guarani muito forte. Então, a Procuradoria, com esses argumentos, reitero, termina a denúncia e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Vamos, por favor, ver o vídeo. Então, por favor, com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto. Presidente, voto pela suspensão de 2 partidas. Obrigada, doutor. Com o voto do doutor Manuel. Presidente, eu vou pedir vênia só no quanto. Eu acho que o vídeo reforçou, na verdade, o que está na denúncia. Mas como não tem antecedentes, eu vou ficar aqui inicialmente com uma partida de suspensão. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar o relator da prova de vídeo e também por ser auxiliar técnico, né? Vou acompanhar o relator, então fica suspenso por 2 partidas o auxiliar técnico Ricardo Rafael dos Santos, por maioria. Julgamento finalizado. Então, concluímos os trabalhos de hoje. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.